Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Aulas mediadas por tecnologia, que são distribuídas para a Rede Seduc, dos 224 municípios do nosso estado. Estamos aqui tanto no chat interno, quanto também nas redes sociais, através do YouTube aqui, tá? Eu sou a professora Marília Ferreira. Nosso segundo encontro de hoje, nós trabalhamos sempre com as informações relacionadas à literatura, tá? E hoje nós vamos conhecer aí redutos novos de literatura, vamos trabalhar aí com informações importantes desse cenário literário. É para falar sobre poesia e falar sobre é para falar sobre ficção de literatura, né, para a gente mostrar aí a geração de 45, que a gente vai trazer para vocês informações relacionadas a esse momento, tá bom? O objetivo da nossa aula hoje é falar sobre a maravilhosa Clarice Lispector, né? Vamos identificar a importância da sua ficção intimista e vamos trazer informações importantíssimas e pertinentes dentro desse aspecto. E é claro, resolução de questões sempre é bom e necessário para a gente poder falar sobre as nossas especificidades. Olha na tela a elegante Clarice Lispector, né? Para que a gente possa ter aí essa possibilidade de identificarmos não só o estilo dela, como também as sábias reflexões existenciais e principalmente femininas. Clarice Lispector foi um fenômeno na nossa literatura. Foi uma das primeiras escritoras femininas a serem reconhecidas nacional e internacionalmente, né? A escrita da Clarice Lispector foi comparada à das grandes escritoras internacionais, em especial a norte-americana Virginia Woolf. E aí ela diz: o caminho que eu escolhi é o do amor. Não importa as dores, as angústias, nem as decepções, que eu vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeira. No meu caminho, o abraço é apertado e o aperto de mão é sincero. Por isso não estranhe a minha maneira de sorrir e de desejar o bem. É só assim que eu enxergo a vida. É só assim que eu acredito que valha a pena viver, tá? Então, Clarice Lispector foi uma das grandes escritoras do Brasil da segunda metade do século. Representante de peso da literatura de 45, ela faz uma referência muito importante a esse momento. Chegou ao Brasil há poucos meses de vida, tinha um pouco mais de 1 ano de idade, quando a família de refugiados judeus, né, eles eram judeus, lá na Ucrânia, partiu na forte migração que aconteceu nas primeiras décadas do século XX rumo ao Brasil. As intransigências em relação às intolerâncias, principalmente as comunidades judaicas na Europa, cresciam. E o pai de Clarice Lispector, que a batizou lá na Ucrânia com o nome de Aya Pinkansovna Lispector, teve que pegar todos os seus filhos, a sua esposa, e vir para bem longe, e ir para bem longe da Europa. Chegando no Brasil, rebatizam os filhos, e a Clarice, a Aya, também tem um novo nome, que é Clarice. A Clarice cresce no Nordeste. Olha aí, gente, o Nordeste, né? O Nordeste, de grandes potencialidades, vê a Clarice dar os seus primeiros passos aí rumo à escrita. Poliglota, alfabetizada em ucraniano, em brasileiro, em outras línguas, ela acaba se tornando uma criança que se destaca muito na educação. E visualizando a melhoria da educação dos filhos, o pai de Clarice Lispector resolve, quando ela tinha 8 anos, fazer novo fluxo migratório. Sai de Alagoas, de onde eles estavam fixados desde quando chegaram ao país, e vão aí para o Rio de Janeiro. E é lá no Rio de Janeiro que a Clarice descobre sua
alma escritora. O seu primeiro livro, aos 18 anos de idade, em 1944, foi um sucesso. Perto do Coração Selvagem era um livro intenso, de uma narrativa impressionante, escrita de uma forma muito impactante por uma jovem mulher e aí naturalizada brasileira, tá? Aí a gente vai poder identificar que na biografia da Clarice Lispector, gente, o que sobra são de referenciais de conquistas, mostrando que a Clarice ela acaba se tornando um referencial para a mulher brasileira daquela época. Casa-se, tem filhos, né? Filhos, inclusive, com certas dificuldades, como é o caso de um dos filhos que desenvolve depois um processo de sofrimento esquizofrênico, né? Uma mulher de casa, diplomata, né? Casa-se com o diplomata Mauri Gurgel, e aí ela acaba não só desempenhando todos esses papéis, como também executando a atividade que ela escolhe para ser aí a sua profissão, a profissão de escritora, colaboradora de alguns jornais, revistas, escreve muito, muito, muito. E a escrita dela sempre muito recheada de veracidade, como ela mesma colocou naquela frase que a gente trouxe para vocês, tá? Então, a Clarice Lispector é essa escritora de estilo, chamado intimista. A prosa de Clarice Lispector ela tem uma introspecção que marca a sua produção literária. Seus textos produzem análises psicológicas das personagens, principalmente porque elas flertam com esse universo do sonho e das ideias do inconsciente. É o chamado fluxo de pensamentos, ou fluxo de consciência. Clarice Lispector sempre traz, dentro das suas narrativas, né, uma personagem que é mulher, está no ambiente comum, cotidiano, e que, a partir desse processo, se descobre reflexiva da sua condição existencial. Esse questionamento do ser, né, essa representação do intimismo, faz com que a gente possa encontrar nessas interações psicológicas, né, a interiorização da narrativa, né? E isso faz com que a gente possa ter um fluxo muito forte de em torno de um existencialismo, né? Impressionante, um existencialismo que foca nas fragilidades das suas personagens, tá? Então a gente vai poder perceber que a Clarice Lispector tem uma produção literária muito, muito contemplativa. Ela faz parte da terceira geração do modernismo e com seus romances inovadores, linguagem altamente poética, cheia de representatividade, metáforas, né? Conjunto anafórico impressionante, escreveu obras importantíssimas, como o livro de contos Laços de Família, em 1960, Felicidade Clandestina, em 1971, e A Hora da Estrela, que é a sua despedida. Morre em 1977, vítima de um câncer de útero. Mas a Clarice Lispector, com essas três narrativas, ela impressiona, principalmente pelo comportamento intimista que ela vai empregar ao longo das suas narrativas, tá? Então, a gente vai encontrar nós vamos encontrar a Clarice Lispector falando de uma forma muito própria de todo esse processo de questionamento do ser e do mundo à sua volta, tá? E aí a gente vai poder analisar esses aspectos relacionados a esse conjunto de informações que mostram a consciência humana. Suas personagens majoritariamente masculinas, ou melhor, eram só mulheres, né? Essa literatura feminista que encontra toda essa sociedade que vai ter que lidar com as conquistas femininas, vai ter que se adaptar, ou como muitos dizem, vão ter que engolir as conquistas femininas. Elas acabam se tornando
produtos a serem, elas acabam se tornando exemplos que passam a serem registrados por essas escritoras, como Clarice Lispector, Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles, todas elas eram amigas, e elas são unissonas nesse aspecto de dar o discurso narrativo, literário, de posse agora às mulheres. Então, a gente vai ter obras fantásticas que discorrem sobre essas literaturas que falam sobre como as mulheres se sentem nesse mundo, não só na sua condição social, como também na sua condição pessoal. As narrativas de Clarice Lispector, gente, elas acompanham as de James Joyce e Virginia Woolf. Essas duas escritoras norte-americanas, elas introduzem uma narrativa que a literatura chama de narrativa introspectiva, tá? Nessa narrativa introspectiva, a gente vai ter a presença do fluxo da consciência e principalmente dos momentos epifânicos. O que é o fluxo da consciência? O fluxo da consciência é a representação da espontaneidade do pensamento. Vou tentar traduzir para vocês de uma forma mais entendível. A personagem de Clarice, ela é sempre uma mulher comum. Pode ser eu, professora, pode ser você, dona de casa, pode ser você, por exemplo, mãe de família, pode ser você, jovem, adolescente, pode ser alguém que pare das suas atividades do seu cotidiano para buscar na sua mente todo o seu papel de experiência e vivência, tá? E essas vivências e essas experiências são espontâneas, porque quando você vai atrás da mente, você não manda, pense ontem. Às vezes você está pensando o que você fez ontem e surge uma imagem de um ocorrido há 10 anos atrás. Então, é o fluxo, por isso é que é o nome, fluxo, né? Essa intenção volátil aí de expressões e de vivências, tá? Nesse momento, essa interiorização faz você buscar um momento de revelação, que é o que a Clarice traz lá da Virgínia, que é o chamado momento epifânico. A epifania é uma revelação de um processo de desconstrução de conceitos. É quando você chega àquele momento que você descobre as razões da sua infelicidade, tá? E aí a gente vai encontrar esse momento contínuo como sendo uma saída, né, a ser encontrada pela personagem para viver momentos de felicidade. Então, todas as narrativas de Clarice Lispector têm o fluxo da consciência, o momento epifânico e a possibilidade da personagem viver esse ato contínuo, né? Essa identificação desse momento de felicidade. Muitas vezes a felicidade não é algo perpétuo, é algo que necessariamente pode ser instantâneo, tão rápido e tão inusitado que necessariamente é preciso se analisar. A Clarice Lispector ama os monólogos interiores, porque é neles que ela aprofunda aí esse universo íntimo de seus personagens. É dentro desse seu subconsciente que vai estar esse processo de identificação. Aí, quando ela utiliza a literatura acaba se tornando aí essa expositora desses momentos. Como ela mesma disse aí nessa frase, ó, sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Então, veja que nessas situações, as personagens femininas de Clarice Lispector são personagens do nosso cotidiano. São mulheres que têm o seu papel na família, na sociedade, no trabalho, que buscam a sua independência, que têm também os seus dramas, os seus conflitos interiores. Ou seja, não é aquela moça fina, aquele bibelô de luxo, não é aquela moça superficial que a literatura havia pintado. Ela é uma pessoa que pode estar e pode ser você mesma. Pode estar ao seu lado e pode ser também você mesma. E é isso, gente, olha, que faz o sucesso
impressionante de Clarice Lispector. São todas essas envergaduras aí que a gente vai encontrar dentro da sua projeção literária. Então, é muito importante nós pensarmos na Clarice Lispector como uma das grandes escritoras dentro desse momento. O livro mais conhecido da Clarice Lispector é, sem dúvida, o livro A Hora da Estrela. Já fez parte de vários listas de vestibulares. E é a sua despedida literária, tá? Ela escreveu em 1977, começou a escrita após aí a descoberta de um câncer no útero, que foi a razão do seu falecimento precocemente aos 57 anos de idade. Muito jovem, de uma carreira e de uma intelectualidade brilhante. Mas, como a doença era severa e os tratamentos sempre muito ainda desejáveis, a Clarice Lispector acaba utilizando esse romance como uma espécie de despedida das grandes questões filosóficas profundas, né? Principalmente a verdade e a condição humana. As reflexões despertadas a partir de um fato aparentemente banal apresentam-se posteriormente como um produto incontrolável do fluxo da consciência, tortuoso e às vezes doloroso de se enxergar. Esse romance é classificado como intimista, que é a marca da Clarice Lispector, e é conhecido como um romance psicológico e que tem um estilo da própria escritora. Professor, o que é que ela nos mostra? A obra da Clarice Lispector traz a jovem Macabeia, que é a protagonista do romance A Hora da Estrela. Uma jovem de 19 anos, franzina, órfã, pobre, que não tem consciência da sua própria existência, da sua fragilidade, de toda a violência, principalmente de exclusão que ela sofre ao longo da sua existência. A Macabeia é uma mulher que ninguém olha para ela, né? Ela não tem aí, beleza física, ela não tem família, ela não tem condição social, por isso é que ela tem dificuldade de se enxergar. Por conta dessas situações todas, ela não é enxergada pela sociedade. E essa inexistência, essa nulidade dela existencial, acaba sendo incorporada por ela também. Isso faz com que a gente possa olhar a Macabeia como uma pessoa que sofre ou que recebe muito pouco empatia da sociedade. Tá? Então, ela vai viver como uma tia que a explora e ela resolve sair dessa exploração na tentativa de buscar uma sociedade que lhe acolha, né? Uma relação menos opressiva com as pessoas à sua volta, um reconhecimento como uma pessoa que faz parte dessa sociedade. E aí a gente vai poder perceber que isso faz com que a Clarice Lispector trabalhe de uma forma fantástica a experiência de vida da Macabeia. Tá? Então, a Macabeia é uma jovem que não tem nada, que não consegue inclusão social, arranja um mísero emprego de datilógrafa em um escritório em que as amigas não a suportam, as amigas de trabalho, em que o patrão é altamente ríspido e impaciente com aquilo que seria o mínimo, o treinamento ao funcionário que ele contrata. Aí ela recebe a metade do que as outras recebem, ela vive numa coletividade em que as pessoas nem notam a sua existência. E aí a Macabeia ela tem alguns momentos de felicidade, que é quando ela falta ao trabalho uma única vez, para ficar o dia todo no quarto, né, dentro do ócio, dançando, imaginando ser aquilo que seria o desejo de uma moça inexistente, brilhar nessa sociedade. Então, quando a Clarice Lispector dá esse romance A Hora da Estrela, né, era a intenção da gente poder iluminar a vida de pessoas que a gente falta com empatia, porque a Macabeia ela não é reconhecida por nós, né? Nós é que não temos aí essa sensibilidade de acolher essas figuras que não têm nada a nos oferecer, a não ser a sua própria existência. Ou a nós, né,
àquilo que seria o exercício da nossa empatia ou da nossa sensibilidade, tá? Então a gente vai poder encontrar um romance muito agradável, muito interessante e muito lembrado nos vestibulares. A Macabé foi transformada em filme em 1985 e é um filme muito parecido com o Enredo, né? Inclusive se encontra ainda em alguns sites que oferecem aí esse material de forma clandestina, né? Por conta dos direitos autorais. E recentemente a Globoplay fez remasterização digital desse conteúdo e ofereceu aos seus clientes da sua plataforma de streaming, a Globoplay, né? Então você pode encontrar. Mas aqui vamos analisar a estrutura da Clarice Lispector. No romance, a Hora do Estrela, o narrador é o autor desses comentários todos, é um personagem e, segundo a crítica, é o alter ego de Clarice Lispector. É um homem que acompanha aí a jovem Macabeia. No romance, Macabeia foge um pouco do seu padrão, literário de Clarice Lispector. Ela enfoca a questão da natureza social, principalmente porque ela mescla aquilo que de fato a Macabeia é. Milhares de mulheres são macabeias nessa vida. Pessoas que não têm pai, não têm mãe, são maltratadas pelos parentes mais próximos, são excluídas da sociedade, são pouco acolhidas pela empatia das pessoas. E aí elas acabam tendo a sua existência podada, né? Ou reduzida por conta dessa falta de acolhimento. Então ela faz isso com uma poeticidade, com uma delicadeza, que faz com que a gente se emocione, ou de nós sermos a Macabeia, ou de nós termos uma Macabeia do nosso lado e tentar modificar o padrão de comportamento, de acolhimento que a gente tem com essas pessoas, tá? E aí, olha, é uma história que se passa no Rio de Janeiro, embora que a protagonista tenha essa origem no Nordeste, mais especificadamente em Alagoas. A questão da xenofobia, né, do desapreço que as pessoas têm por retirantes nordestinos como Macabé, é só um dos problemas dela. Ela já sofre dentro do seu estado natural social, porque ela era explorada, né? Ela era violentada dentro da sua cidadania por não ter, por exemplo, direitos trabalhistas reconhecidos, de morar de favor, de não receber nada, de ser maltratada, de ser escravizada por uma tia que deveria acolhê-la de uma forma mais preciosa, tá? Nós vamos encontrar aqui o tempo, que é cronológico, embora que hajam sempre essas intervenções, já que o fluxo da mente também acontece com a Macabéa, já que o nosso narrador, Rodrigo S.M., é um narrador onisciente. Ele conta a história para os leitores de Clarice Lispector, mas ele é um narrador que sabe tudo, sabe todos esses aspectos. E aí a gente vai poder observar que ele conta algo que ele viu, mas que ele também tem esse poder aí de enxergar que é a mente das pessoas, tá? Então, é um filme surpreendente que traz na trajetória aí de Clarice Lispector os pontos mais interessantes, tá? E aí, para a gente poder começar a discutir a Clarice Lispector, vamos trazer algumas questões importantes e significativas agora, tá? A primeira questão a gente traz para você, pede aqui um tempinho ao nosso diretor de imagem, de 3 minutinhos para você ler e analisar aos nossos alunos de Queimada Nova, aos nossos alunos aqui do chat, para a gente poder analisar essa primeira questão da Clarice Lispector, baseada num trecho da produção de Clarice Lispector, né? Em 1964, ela publicou o romance A Paixão Segundo GH, né? E aí a gente vai ver um trechozinho desse romance com algumas situações envolvendo o estilo pessoal da Clarice Lispector, tá bom? 3 minutinhos para você analisar.
Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua, onde boiarei sobre vagalhões de mudez. O fragmento extraído da obra de Clarice Lispector apresenta, letra A, uma reflexão sobre o processo de criação literário, uma postura racional, sentimental, triste e recorrente da literatura desta fase, traços visíveis da sensibilidade característica presente na segunda fase modernista. Letra D, a visão da autora, sempre preocupada com o valor da mulher na sociedade. Ou letra E, exemplos de neologismos característica comum na terceira fase modernista. Bom, vamos lá. Clarice Lispector, vamos de trás para frente. Exemplo de neologismo, não tem nenhuma palavra nova, né? Não era um dos recursos utilizados com frequência pela Clarice Lispector, né? A gente não tem como identificar aí, dentro da sua produção, aquilo que foi uma comum dentro da produção, por exemplo, do amigo dela de representatividade, que era o Guimarães Rosa. A visão da autora sempre preocupada com o valor da mulher na sociedade. Bom, ela tem essa preocupação da mulher na sociedade, mas ela tem uma outra preocupação. E aí essa preocupação é a que aparece muitas vezes nos vestibulares, de identificar por quê, para quê e com que intenção ela escreve. Tá? Então, a gente vai ver que há traços visíveis da sensibilidade, características da terceira fase do movimento, ela é ligada à terceira fase, não à segunda. Ela tem uma postura racional, antissentimental? Não, ela diz que é exatamente isso que a literatura dela vai fazer. Vai falar, vai mostrar quem ela é. E, para isso, ela faz esse processo de reflexão, de dizer que a literatura serve para um contexto histórico ou para um contexto íntimo, que é trazer essa abertura, essa possibilidade dela construir essa sua representação. Então, a alternativa correta da primeira questão, letra A. Vamos avançar, gente. Muito bem. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você ler o texto da Clarice Lispector, porque é importante que você tenha contato com o texto dela, e a partir desse contato, desse processo de entendimento, já perceber aí as temáticas, as nuances, os aspectos trabalhados pela Clarice Lispector dentro da sua produção, tá bom? Então, o primeiro contato é íntimo, é seu, é você e Clarice aí dentro dessa sua leitura. 3 minutinhos para que a gente possa falar.
Vamos lá, gente, ó. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei? Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo. Era êxtase puríssimo. Mas era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Trecho do livro Felicidade Clandestina. Uma das coisas mais importantes para Clarice Lispector é configurar o prazer que a literatura dava às suas leitoras. Era isso que ela queria que as pessoas sentissem, essa intimidade, essa representatividade da leitura nas vidas dela. As personagens delas, quando descobrem a leitura, descobrem, como ela mesma diz, um verdadeiro amante, uma figura que acaba dando a essas mulheres não só sensibilidade, mas uma emoção, uma felicidade que ela, Clarice Lispector, deixa transparecer, que é extremamente importante, tá? Dentre os temas abordados no conto Felicidade Clandestina, destacam-se a emoção vivenciada por uma menina em contato com a literatura. Em contato com um livro cuja leitura era ansiada há algum tempo. De acordo com o fragmento, a menina, ao conseguir o livro, letra A, demora a iniciar a leitura por sentir medo da felicidade desconhecida, intimidante de finalmente poder entrar no misterioso universo do desejado livro. Letra B, desenvolve sentimentos intercalados por frustrações e euforia, por pressentir que o livro o faria perder sua delicadeza. Perde o interesse pela história e passa a se interessar por outras atividades e por pequenas coisas do seu caótico ou do seu cotidiano, adiando a leitura. Adia o início da leitura porque se sente amedrontada diante das mudanças que o livro provocará em sua personalidade. Letra E, por ser um livro de conteúdo impróprio para sua idade, ela o esconde, sentindo vergonha e medo de ser descoberto pela família. Gente, ó, a alternativa correta aqui, dentro dessa perspectiva, é essa sensação de felicidade e êxtase que ela degusta, né, antes de iniciar a leitura. Tem hora que ela pega timidamente, ela esconde, ela tem um jogo e uma relação, vamos dizer assim, interessante que ela constitui com aquele livro e ela transparece em suas palavras. Então, a alternativa correta aí, letra A. E para a gente findar, vamos acompanhar aqui a leitura. Ó. Todos olharam a aniversariante compungidos, respeitosos, em silêncio. Pareciam ratos se acotovelando à sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu. Os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos.
Mas que mulheres haviam escolhido? Que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido? Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão. Aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar. E todas elas com as orelhas cheias de brincos, nenhum de ouro. A raiva sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal, insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha que nada, explodiu a amarga aniversariante. Que diabos vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Esse conto é engraçado. Livro Laço de Família. Vamos lá, gente. Um aspecto central da prosa da Clarice Lispector, presente no texto, é a demonstração do vínculo com o religioso literário, a exposição de um forte componente científico na narrativa. Letra C, a perspectiva intimista da realidade retratada por meio do cotidiano familiar. O uso de personagens pitorescos em um cenário rural ou a visão religiosa em conflito com o apego mundano do homem. Gente, ó, a história é de uma velhinha que fica ali olhando toda a família à sua volta no dia do seu aniversário. E a gente percebe pela narração, pelo narrador onisciente que deflagra aí essa raiva, essa fúria que a velhinha tem por todos à sua volta. Fala mal dos filhos, dos netos, das mulheres com quem eles se casam. Ela explode pedindo a eles uma taça de vinho. Quando todos eles veem a fala dela, né, exasperada e pedindo uma coisa que velhinha nenhuma deve tomar, que é vinho, né, na concepção deles, né, eles param e notam a existência dela. E aí é nesse momento que ela resolve explodir a sua felicidade. E a felicidade dela é mostrar essas palavras fortes, né? Essa explosão, como se ela tivesse mostrando, nessa explosão, mostrando toda a sua raiva por aquele desprezo que ela recebe sempre da família e principalmente naquele momento do aniversário dela. E aí a gente vai poder analisar isso, ó, de uma maneira bem interna, porque a gente entra na mente dessa velhinha e sente essa fúria, por ela estar ali, por ela ser aniversariante do dia, as pessoas circundam à sua volta e ninguém nota a sua existência. E aí essa intimidade toda você acaba percebendo e entrando através desse narrador que executa todas essas situações, tá? Então, é para trabalhar essa perspectiva intimista da realidade, desse cotidiano familiar, dessa falta de sensibilidade das pessoas da família dessa velhinha, que o narrador expõe todos esses pensamentos. Então, a perspectiva intimista da realidade retratada por meio do cotidiano familiar é uma das marcas da produção de Clarice Lispector. Fantástica a nossa escritora de hoje. Clarice Lispector é sempre uma escritora maravilhosa de se trabalhar e principalmente extremamente enigmática. Nossa aula de literatura chega ao fim. Nós trouxemos para vocês abordagens, questões, tem mais material, você pode recorrer às cartelas que ficam à disposição de vocês nos nossos arquivos aí digitais, tá bom? Então, um abraço a todos, aí uma boa semana, bom início de outubro, nós temos muita coisa para discutir aqui nas nossas aulas, eu aguardo vocês na próxima semana. Tchauzinho, gente!